Oi, meu povo da cultura, tudo bem? Se você chegou a esse vídeo, é porque você já está sabendo que as inscrições para os editais Funarte Retomada já estão abertas e vão até o dia 28 de agosto, certo? Hoje, a gente vai ver o passo a passo de como fazer a inscrição do seu projeto na plataforma Prozas. Mas para quem não sabe do que eu estou falando, aqui vão os pontos principais do programa Funarte Retomada 2023. São 5 editais de fomento direto, ou seja, não precisa aprovar o projeto para depois correr atrás de patrocínio. A verba sai direto do Ministério da Cultura e vai para os projetos. E essa verba são 3 faixas, né? Pode ir de 50 mil a 150 mil reais por projeto. Os 5 editais são para projetos de circo, dança, teatro, música e artes visuais. E o objetivo principal é incentivar e apoiar projetos culturais nas áreas de criação ou renovação de obras, formação, pesquisa e reflexão, residência e intercâmbio e preservação de acervos e memória. Vale uma ênfase para a formação e pesquisa, algo que já temos bastante prática na nossa universidade. As informações completas estão na página da Funarte e a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Agora vamos para o passo a passo? Primeiro, é preciso fazer o cadastro na plataforma Prozas. Quando você acessar, você tem que se cadastrar como empreendedor. Você vai preencher seus dados de login, senha, o nome do responsável pelo perfil e declarar, marcar, né, essa caixinha de declaração de que aceita os termos. Na parte de perfil, é importante você selecionar, você vai escolher uma dessas opções e é importante lembrar que no edital você pode se inscrever como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, aqui você seleciona e se você quiser fazer uma outra inscrição, você vai ter que ter um outro cadastro. Então, aí embaixo você vai preencher seu nome ou o nome da organização que você representa e adicionar uma imagem, um logo ou uma foto de perfil. Lembrando que só os campos com asterisco são obrigatórios. Você vai falar um pouco sobre você, sobre a organização que você está representando e preencher os dados, né, de localização, contatos, enfim. Na parte, esses últimos campos, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a área em que a organização atua e o público, né, os públicos com quem ela trabalha, eles são opcionais, são campos que o Prozas utiliza, são categorias que ele utiliza para direcionar editais para você futuramente. Mas você não precisa selecionar nenhuma para se inscrever nesses editais da Funarte. Por fim, você também pode adicionar mais informações, mais detalhes sobre você, um portfólio, um site, um currículo que você queira acrescentar, você pode colocar aí também. Todos são campos opcionais. No final, você marca a caixinha, tipo, você não é um robô, robôs não podem se inscrever, e finaliza o seu cadastro na plataforma. Após o cadastro na plataforma Prozas, você pode inscrever o seu projeto. É importante que você tenha os seguintes documentos nas mãos. Nome completo, ou seja, RG ou cartão do CNPJ, no caso de pessoas jurídicas, o contato do proponente, RG e CPF, endereço, nome do concorrente, nome dos integrantes do grupo ou coletivo, qual a região que você vai concorrer, o seu projeto em si, no caso de pessoa jurídica, o cartão do CNPJ, o currículo, uma declaração que você tem que dar um checkzinho na página e a autodeclaração étnico-racial ou com pessoas de deficiência que está lá no anexo do edital. É sempre importante ler o edital na íntegra, mas para quem quiser ter acesso a essas informações exatas que eu estou passando aqui, esse é o guia de leitura simplificada que está lá na página da Funarte. Vocês podem dar uma olhadinha também. A gente também recomenda que você tenha o seu projeto com um plano de trabalho pronto, para só precisar copiá-la do Word e colar na plataforma. O orçamento, o currículo e a ficha técnica também precisam estar prontos, mas esses são arquivos que vão ser anexados lá na plataforma quando você for preenchendo.
A gente não recomenda que você escreva diretamente na plataforma, porque se houver algum erro de conexão, se a internet cair, alguma coisa do tipo, você corre o risco de perder tudo que foi preenchido. Agora, se você não tem o projeto redigido ainda, a dica é assistir a oficina de elaboração de projetos que está no canal do Forcult. A gente vai deixar o link dessa oficina aqui também na descrição do vídeo. Essa oficina ela é dividida em duas partes e é a Marise do Naprocult, da UFRJ, que dá. Ela já deu oficina na Unirio também, maravilhosa. Então, ela explica direitinho todas as etapas do projeto, quais são os objetivos, ela fala de orçamento, ela fala de ficha técnica, de portfólio. É uma oficina bastante completa, então, se você ainda não tem o seu projeto redigido, vale a pena dar uma olhada lá. Agora, vamos para passar a parte do formulário do cadastro no Prozas? Bom, feito o cadastro, você vai acessar um dos editais, né, na área que você tem interesse, e aí você vai ver as telas. A gente abriu aqui a página do edital de teatro. Você vai ter algumas informações aqui. A primeira, né, é o prazo, que é muito importante você estar atento, porque você vai ter que anexar alguns documentos, então você tem que se organizar para fazer a tempo, não deixar para a última hora, porque não vai dar. Então, prazo é esse, até dia 28 de agosto. Aqui, logo abaixo, nessa parte do sobre, tem um resumo do edital. Os tipos de empreendedores, que a gente já comentou, né? Pessoas físicas, jurídicas e tal. Os critérios de avaliação com o peso, né, que cada um vai ter. E aqui na direita você tem os arquivos complementares, né? Que você pode ler o edital e baixar os anexos que você vai precisar enviar, conforme o caso. É importante também ressaltar que você pode fazer inscrição em vídeo de algumas partes, a gente vai falar isso daqui a pouco. No anexo 4, você tem um roteiro desse vídeo que você pode utilizar para se inscrever, se for pessoa física. Tá? Aí você vai clicar nesse botão aí, inscreva-se, e começar a preencher com os dados do seu projeto, que você já separou todos os arquivos, botou tudo numa pasta no seu computador, no seu celular, já está tudo organizado, já estão com todas as informações no Word, num documento, num programa de texto, e aí você vai começar a preencher. Aí a primeira tela são as informações que você tinha naquela página inicial, sobre os anexos, os critérios. Pode rolar para baixo? Só para mostrar, né, onde estão cada informações. Ok? Você vai prosseguir e aí você vai preencher os dados do projeto. Primeiramente, um nome e uma descrição breve. Você não precisa preencher tudo sobre o projeto aí. Você vai dar uma ideia do que ele é, você vai fazer um resumo, mas na próxima aba você vai fazer você vai destrinchar essas informações melhor. Também você vai ter que colocar uma imagem de perfil para o seu projeto. Aí você começa a preencher, aí é o grosso do formulário, né? Onde você vai colocar todas as informações do proponente, do concorrente e do projeto. Nessa aba de perguntas. Primeiramente, a gente aqui pode selecionar pessoa física, jurídica ou MEI. Mais abaixo, você vai preenchendo os dados, né? Lembrando que você está preenchendo os dados do proponente, né? Primeiramente, não é do concorrente. O proponente é quem está fazendo a inscrição. O concorrente é quem vai ser o artista que vai realizar a obra, vamos dizer assim, né? Então, você, por exemplo, pode ser está representando um coletivo, e então você vai preencher primeiramente os dados seus, como proponente, como pessoa física, e depois você vai preencher os dados do grupo que você está representando, tá? Então, primeiramente é isso, proponente, nome do representante legal se for pessoa jurídica, nome social, se for o caso, gênero, raça, cor ou etnia. Se for pertencente a uma dessas comunidades, importante lembrar isso também no edital, na guia simplificada, você tem descrição dessas comunidades, né? Porque tem reserva tem um percentual de projetos que o edital vai selecionar conforme essas comunidades, né? Ou conforme a região do país onde você se situa também.
PCD também, se for o caso. O que mais? RG, CPF, enfim, dados pessoais, CNPJ, se for pessoa jurídica. Contatos, endereço completo, e-mail, né, telefone, enfim. Aí o que eu comentei, né, a região é importante você selecionar direito, porque isso é um aspecto do edital que ele direciona a quantidade de projetos por região do país para ter uma boa distribuição. Telefone e e-mail. Aí você começa a preencher os dados do concorrente, que podem ser os seus mesmos, se você for proponente e concorrente. Né? Se você estiver representando outro grupo, né? Se você estiver representando um artista, pesquisadores, enfim, um grupo de pesquisa, por exemplo, você vai preencher os dados sobre esse concorrente. Tá? E aí você seleciona, né, o tipo de informação, você vai preencher novamente as informações relacionadas a se é PCD, se é negro, indígena, se pertence a alguma comunidade daquelas descritas no edital. Feito toda essa parte aí, foi só para falar quem você é, né? Quem você está representando, e aí você começa a falar do projeto em si. Você vai, novamente, colocar o título do projeto, indicar as atividades que são abrangidas, e aqui é aquele que a Carol comentou, né? As áreas que o edital direciona, né? Os objetivos. E você pode selecionar mais de uma. Você tem que selecionar pelo menos uma. Aí o asterisco aí do lado. Mas você pode propor projetos que participam, propõem atividades em mais de uma dessas categorias. No módulo financeiro, você tem que selecionar uma faixa só, né? 50, 100 ou 150. Você vai selecionar de acordo com a realidade do seu projeto. É importante também você estar muito bem, ter noção do quanto você precisa, do quanto é viável, porque se você pedir muito pouco no projeto muito complexo, eles não vão avaliar bem, e o contrário é a mesma coisa. Rodrigo, vou só fazer uma observação, Claro. porque a gente tem, tá lá em cima, ó. Lá no guia simplificado, na página 7, tem a tabela. Então, se o valor bruto é 50 mil, o valor líquido para a pessoa física vai ser 37 mil, né? Que já vão vir uma série de descontos. Então, acho que é importante ter isso em mente para o seu orçamento, porque se na sua planilha de orçamento, digamos que deu 50 mil cravado com os seus gastos, não tem como você pedir 50 mil, porque você só vai receber 37. E com 37 você não vai conseguir, provavelmente, fazer as mesmas coisas que você tinha planejado, né? Então, ter isso em mente para ver em qual faixa de fato você vai se incluir e quanto de dinheiro de fato você vai receber para poder ter um orçamento viável, né? Para poder viabilizar o seu projeto. E também algo que está escrito no edital é que o seu projeto ele não precisa ter apenas essa verba. Se você conseguir uma outra verba por ISS, ICMS, algum outro tipo de patrocínio para complementar, tá tudo bem também. Mas é importante só ter essa noção dos descontos, né? Então, se seu orçamento, repetindo, se seu orçamento deu 100 mil para fazer um evento, e aí você entrou pedindo 100 mil, você só vai receber 73. Então, tem que ter isso em mente para quem é pessoa física, pessoa jurídica não, porque aí, enfim, a empresa já tem outra série de descontos. E realmente, os descontos são altos, né? Os descontos de cada faixa. E, inclusive, pode te direcionar, né? De repente, será que vale a pena fazer uma inscrição como pessoa física? Será que não cabe você fazer como pessoa jurídica, ou como MEI, ou como dentro de uma cultura, ou uma outra organização que, né, atue com cultura? Então, você pode já se organizar para isso também, se você quiser evitar esse desconto do imposto, que é realmente considerável. Mas também, se for mais simples você fazer com pessoa física, considere isso no seu orçamento. Retornando, então, para o preenchimento do formulário, né? A gente agora tem um resumo do projeto, que tem, não sei se vocês estão vendo aí embaixo, o limite de caracteres, né? Então, quando você estiver colocando isso no Word, você também já pode ver se você está aí, para não chegar aí na hora de colar e descobrir que está com excesso, né? Então,
já considere isso aí, o resumo tem 1.000 caracteres no máximo. A apresentação são 8.000, então mais tranquilo, né? E aí você vai falar mais sobre o que você vai fazer, quais são os produtos resultantes, né? O que você vai fazer de fato. E esses itens, como tá descrito aí, né? Você pode fazer vídeo, né? Você não precisa escrever isso. Você pode gravar um vídeo com aquele roteiro do anexo 4. E aí você coloca o link aí. Um vídeo tem que ser aberto, tem que ser público, né? Para a pessoa que vai avaliar, receber, poder assistir e saber do que se trata o seu projeto. Isso no caso de pessoas físicas, quem podem se inscrever com esse formato de vídeo. Bom, mais abaixo você tem a justificativa, onde você vai falar sobre os motivos, né, o que faz você considerar esse projeto relevante e por que ele é importante para outras pessoas, né, quais são os impactos que ele vai gerar, o que você espera gerar com esse projeto. Então, por que esse projeto deve ser selecionado? Mais abaixo, você tem o plano de trabalho, que é como você vai fazer. Você vai dizer, de acordo com, né, a apresentação, você falou o quê? A justificativa você falou por quê. Agora você vai falar como, né? E aí você vai destrinchar, você vai falar, olha, no mês tal vou fazer isso, no mês tal vou fazer... E aí você vai organizando para mostrar que o seu projeto ele está bem organizado, ele é viável. É importante você ter um plano de trabalho objetivo, mas que contemple todas as atividades que você está prevendo. Só um destaque aqui, incluindo as medidas de acessibilidade, né? Porque Sim. esse edital ele reforça bastante a questão da acessibilidade como critério de avaliação do projeto. Então, você tem que dizer como que o seu projeto está tratando dos tipos de acessibilidade, inclusive. Os critérios de avaliação, eles estão aqui na página 17, e ó, mérito artístico, relevância cultural, capacidade de execução, trajetória do concorrente, acessibilidade do projeto ao público, e aqui diz a pontuação. Por que eu quis destacar isso? Porque se você vai escrever o projeto, é importante você saber quais são os critérios, né, que a pessoa que está julgando vai usar, para você ter certeza que no seu projeto está escrito tudo o que o avaliador precisa saber. Às vezes você tem uma super relevância cultural, né? E é algo que tem uma pontuação máxima ali de 12, é bastante ponto. Mas você não está dizendo no seu projeto essa relevância cultural, ou então você não está dizendo da capacidade técnica, ou você não está dizendo o suficiente do mérito artístico. Então, é como se você fizesse uma prova e você não sabe quais são os critérios de avaliação dessa prova, né? Você não vai saber que nota que você vai ganhar. Então, acho que vale a pena também na hora de redigir o projeto, ou se ele já tiver escrito, que você participou de algum outro edital, reler com um olhar nesses critérios aqui, para passar um pente fino para ver se você está falando para o avaliador, para a pessoa que vai fazer a avaliação, tudo que essa pessoa quer saber. Porque às vezes o projeto é super bacana e você só não soube colocar as informações mais relevantes ali. Nesse ponto da acessibilidade, é importante também você considerar, desde o início, na concepção do projeto, você já pensar em acessibilidade. Não adianta você pensar no final e falar, vou fazer aqui um negócio só para constar, né? Isso não vai tornar ele acessível, isso vai ser... talvez ele até pontue, né? Não sei como é que isso vai ser recebido pelo avaliador, mas não vai estar promovendo a acessibilidade, que é o objetivo, né? Então, considere desde o início, se possível, traga pessoas com deficiência para participar da sua equipe, na concepção mesmo do projeto e também na execução, e, enfim, tenha isso como uma parte essencial do seu projeto. Passando para o próximo ponto, e aqui a gente pode até ligar com a acessibilidade, né, porque o orçamento ele também tem que prever acessibilidade, né, ele também tem que prever itens que vão promover a acessibilidade que você descreveu no seu plano de trabalho. Se você disse no seu projeto que você vai ter intérprete de Libras e o seu intérprete de Libras não aparece no seu orçamento,
tem alguma coisa que está desconectada, né? Se você diz que vai ter audiodescrição e você não tem uma pessoa que vai ser contratada para fazer esse serviço, né? Então tem que pensar em todo esse conceito para poder colocar tudo lá direitinho no orçamento para que ele faça sentido. Sim. E o orçamento não tem modelo, mas ele tem que ser completo, né? Você tem que descrever todos os itens que você vai, com que você vai precisar gastar esses recursos que você vai receber para tornar o projeto, ah, para realizar o projeto, né? E lembrando aquele outro ponto que a Carol comentou, que é a existência de outras fontes de recurso, né? Se o seu projeto for maior do que, se tiver outras fontes de recurso, independente do valor, você tem que informar no seu orçamento, nesse arquivo que você vai anexar. Ficha técnica, né? Onde você vai informar quem é que está compondo a equipe do projeto e onde você vai informar mais quem são essas pessoas. E, assim, o que é importante aqui é que elas são pessoas que são importantes para o projeto acontecer. A gente teve um projeto no ano passado que até ganhou dinheiro da lei de incentivo estadual, que foi o Orquestras Populares. Então, foi na nossa escola de música, né, do Instituto Vila Lobos, da Unirio. E foram 5 comunidades do Rio de Janeiro. Então, os estudantes de música, coordenados por um professor de música, o professor Sérgio, eles iam a algumas comunidades e para construir e para capacitar os estudantes da rede pública, né, que tinham essas pequenas orquestras nas comunidades. Então, e depois, no final, o pessoal se apresentou no Teatro Municipal, foi super bacana. Mas o que eu queria dizer, de ficha técnica, você precisa dizer que aqueles monitores, o monitor que vai dar aula de piano, a pessoa tem uma formação que ela está estudando piano, ou a pessoa que vai dar aula de trompete, ela vai saber trompete. Então, assim, você tem que mostrar que o seu pessoal tem a capacidade para fazer aquilo e não só dizer, você tem que também se preocupar com a, a comprovação, tanto na ficha técnica quanto no currículo, né? Você dizer quem são as pessoas, qual a trajetória daquelas pessoas, qual a relevância daquelas pessoas para o projeto e a comprovação de que aquelas pessoas realmente são capacitadas na área. Aí embaixo tem o currículo, né? Onde você vai fazer essa comprovação. E eles dão exemplos, né, de alguns documentos que você pode utilizar, mas você pode ou utilizar outros, né? Mas é importante que tenha seu nome, que tenha dizendo o que você fez naquilo no projeto que você está utilizando como comprovação. Mais abaixo, a gente tem os anexos que são opcionais, né? Eles são conforme o caso. Então, se você tiver indicando, se você estiver representando, né, uma pessoa jurídica, um coletivo e tal, você tem que anexar uma declaração que está lá nos anexos do edital, né, que eles disponibilizam na primeira página. Autodeclaração étnico-racial, é a mesma coisa. E autodeclaração de pessoa com deficiência, a mesma coisa. Se você tiver marcado essa opção lá em cima, você, nesse momento aí, você vai anexar esse documento. Como a gente está na parte prática, vale a pena a gente focar nisso aqui, ó, que o arquivo ele tem que ser inferior a 10 megabytes. Então, embora ele aceite JPEG, PNG, vários formatos, o PDF ele costuma ser o mais leve, né? Então, pensa em, se possível, sempre converter para PDF. Mas às vezes você pode fazer um anexo, vai dar algum tipo de erro, dá uma olhadinha lá no tamanho do seu arquivo, vê se ele está inferior a 10 megabytes mesmo. Isso, e outra coisa importante também é que você junte todos os documentos num arquivo só, num PDF só. Porque você vai enviar um arquivo inferior a 10 megas e enviar um arquivo só. Não vai enviar vários separados no mesmo campo, né? Importante, assim, aqui no currículo, né, que tá, exemplo, portfólio, clipping, material gráfico. Então, isso tudo tem que estar junto. Você não pode mandar uma notícia de um site e depois você quer mandar uma foto, né, um panfleto. Tem que estar tudo num arquivo só. É isso. Lá no final você
vai declarar que você concorda com os termos de edital, que você leu, viu tudo, que está tudo de acordo, E não e pode clicar sem prosseguir, ler, né? Tem que ler mesmo, gente. claro. E no último você vai colocar arquivos complementares que você acha que são importantes, que você acha que vão agregar mais ao seu projeto, no sentido de fazer entender, né, da onde ele vem, quem é que está por trás, o que vocês pretendem. Tudo isso você pode acrescentar nessa última aba. Esse é um projeto, né, algo que você já vem fazendo há um tempo, né? Se tem uma história, você pode acrescentar vídeos, pode acrescentar esse histórico, né? Nesses campos complementares. E no final você tem que marcar essa opção para aparecer o botão mágico, que é enviar a proposta. Depois de tudo isso, você vai chegar ao final, enviar a proposta e torcer. E aí é esperar os resultados. E antes de encerrar, a gente tem uma dica aqui que é o Versalic, não sei se todo mundo conhece. Sim, sim, o Versalic, ele é um portal que você tem acesso a projetos que já foram inscritos, né, nas leis de incentivo à cultura, e isso te dá uma boa base de referência para você pensar seu projeto, para você, de repente, estar com uma dúvida, pô, como é que será que eu faço isso? Como é que será que um projeto que já foi aprovado, né, que eu preciso falar? E aí você escolhe um projeto de acordo com a sua área, de acordo com a sua realidade orçamentária também, e aí você vai analisando esse projeto, você lê o que ele propôs, como ele se justificou, né, como ele foi embasado. É um super recurso para você estruturar o seu projeto de uma forma com mais propriedade, né? É importante você, mesmo já tendo, né, o copiar e colar do seu Word para esse formulário, ir salvando como rascunho. Aí na esquerda você tem uma janelinha falando exatamente isso. Ele não salva automaticamente o formulário. Então, preencheu, salvou. Porque senão você vai ter um retrabalho, qualquer problema, entendeu? Na hora tá com a internet ruim, baixou o sinal, a página recarregou, parou de funcionar, você vai ter que ficar fazendo isso várias vezes. Melhor você ir salvando como rascunho e ir preenchendo aos poucos. Lembrando que é muito importante ler o edital para saber todos os detalhes. Hoje a gente só passou pelas informações gerais. E se você quiser saber mais sobre editais de cultura e ficar por dentro das atividades da Unirio, se inscreve na nossa newsletter, é a 2 pontos. A gente vai deixar o link também aqui na descrição do vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai tentar responder as perguntas mais frequentes, a gente vai se comunicando e tentando ajudar vocês. É isso, gente. Bom projeto. Tchau, Bom tchau. projeto.